A tempestade acalmada. Após entrar no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que uma grande tempestade ocorreu no mar, ao ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes diz: Por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. O que a gente tem nessa passagem? Basicamente, o cenário era o seguinte: os discípulos estavam com Jesus navegando em alto mar, e aí eles perceberam que estava vindo uma tempestade. Os discípulos então ficaram desesperados, ficaram agitados, ficaram preocupados, e Jesus dormia tranquilamente, naquela serenidade, naquela certeza de que tudo está sobre a mais perfeita ordem. E então os discípulos aflitos foram acordar Jesus e ele pergunta: Homens de pouca fé, para que o desespero? Para que a angústia? Cadê a confiança na vida? E aí nós vamos trazer uma interpretação dessa passagem, uma possível interpretação dentre muitas outras, como acontece com o Evangelho, que é trazendo para nós e para a nossa vida os elementos que estão aqui contidos. Nessa proposta, eu vou trazer o eu como o barco, ou seja, nós, o eu, estamos navegando na nossa existência, na nossa caminhada. As tempestades que acontecem na nossa vida, elas são fatos externos, ou seja, é importante que a gente tenha isso em mente. Elas são algo que fogem do nosso controle, que não estão na nossa alçada. Alguns indivíduos ainda, assim, como eu, que tem uma grande necessidade de controlar as coisas, que querem tudo de um jeito, tudo de outro jeito, é importante que a gente trabalhe isso dentro de nós. Algumas coisas, como a tempestade nessa passagem, elas são um fator externo, elas independem da nossa vontade, ok? Existe dentro de nós esse barco que está navegando nesses fatores alheios a nós mesmos. Existem dois lados nesse barco. Existe um lado que é o lado dos discípulos, que é um lado de desespero, de angústias, de incertezas. É um lado que olha para essa tempestade e pensa: já era, agora não tem jeito, não tem mais volta, não tem saída. E aí eu quero que você lembre, repasse um pouquinho o vídeo da sua existência. Relembre de um momento que você estava vivenciando, que você pensou assim: não tem saída. Eu estou numa situação que não tem como eu sair dela. É impossível isso se resolver. Eu tenho certeza que você tem um momento desse aí na sua existência. E de repente, quando a gente continua a navegar, a gente vê que aquela situação muda. Você olha para trás e você fala: caramba, esse negócio se resolveu. Do outro lado do nosso barco, do nosso eu, existe essa representatividade do que é Jesus, que é o equilíbrio, que é a serenidade, que é a confiança em algo maior e que as coisas estão sendo feitas, estão sendo resolvidas por uma ordem maior que tem um motivo, tem uma causa. Então é esse lado nosso que nos traz essa calmaria diante de algumas tempestades da vida. E eu tenho certeza que se eu pedir para você passar um pouquinho também aí na sua tela mental alguma situação aí que você viveu, alguma tempestade, você vai lembrar de um momento que você permaneceu incrivelmente tranquilo, que depois nem você se reconheceu. Você falou: caramba, como é que eu estava tranquilo naquela situação? Lembrou? Pois é, nós enquanto barco, ainda nesse processo evolutivo, ainda nesse processo de crescimento, de caminhada, é natural que a gente se divida entre esses dois lados. Existe o nosso lado discípulo, que é o nosso lado agitado, o nosso lado incerto, e existe o nosso lado Jesus, que é quando a gente consegue se conectar com algo maior do que nós mesmos. Existem muitas formas da gente acalmar essa tempestade exterior, esse fato externo. E uma delas é justamente a gente buscando a divindade que existe em nós, né?
somos fagulhas de Deus, somos fagulhas desse amor divino. Então, uma das oportunidades da gente acalmar essa tempestade é achando essa divindade dentro de nós. Ela pode ser trabalhada de várias formas. A gente pode fazer estudos, como que é o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente pode fazer práticas de meditação e de oração. A gente pode, de repente, buscar alguma atividade externa e que nessa atividade a gente consiga um silêncio interior, uma paz interior. Então tá muito ligado às vezes a uma arte, uma pintura, um bordado, um instrumento musical, qualquer coisa que faça com que a gente consiga serenar a nossa mente, serenar o nosso coração e ter um contato maior com a gente mesmo, ok? Se eu te pedisse um exemplo de tempestade, hoje, nesse momento, eu tenho certeza que você teria. Inclusive, a gente está vivendo uma tempestade mundialmente falando, né? Agora, é importante que a gente relembre também daquelas tempestades que são individuais, que estão na nossa caminhada. Às vezes, a gente se depara com uma situação que, ao nosso olhar, ela é uma tempestade que jamais vai passar. A gente olha para aquilo que está vindo, para aquilo que está sobre nós e tende a alimentar esse lado do desespero. Então eu quero deixar para você aqui hoje essa lembrança, como dizia Chico Xavier, de que isto também passa. Então, independente do que você esteja vivenciando na sua navegação nesse momento, se o mar está calmo, se o mar está agitado, é importante que você saiba e que você relembre para você mesmo que isso também passa. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!